No vídeo anterior a gente viu como o Zohar fala da importância de sermos um, porque chegar nesse nível de um faz com que a gente se conecte com Deus, que também é um. A pergunta de hoje é, como é que eu chego nesse nível de um? Como é que eu faço para me tornar um? E felizmente o Zohar vai dar a resposta. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Kedoshim, hoje focando nos parágrafos 23, 24 e 25 do Zohar, quarto ano de leitura. Bom, como eu falei lá antes da vinheta, a pergunta agora do Zohar é como é que eu faço para me tornar um? Como é que eu faço para chegar nesse estado? Eu comentei no vídeo anterior o que significa de um certo modo, mas não dei a receita, né? Eu falei que a gente tem multiplicidade de coisas em nós e a gente precisa ser um. Eu faço questão agora, geralmente eu não faço isso, né? Você que acompanha o Zohar Diário sabe, eu não leio as palavras do Zohar, mas aqui é um assunto tão importante que eu quero ler literalmente o que o Zohar diz. Ele diz o seguinte, ele começa perguntando: Vei matai krei barnesh echad. Quando que o ser humano é chamado um? E a resposta do Zohar: Besheatah destakar zahar venukva. Veit kadash pekdushah ilaah veit kavan leit kadesh. Três coisas. No momento em que se encontra nele Zohar unekeivá, masculino e feminino. Veit kadash bekedushah ilaah, e ele se santifica com uma santidade superior. Veit kaven leit kadesh, e ele quer se santificar. Ou seja, fundamental para a gente ser um, unir as polaridades masculinas e femininas de que nós temos na nossa alma, né? É um assunto bastante complexo, não dá para explorar talvez num Zohar diário, mas resumidamente o assunto, nós viemos na nossa alma com duas polaridades. Nós somos todos pela Kabbalah andrógenos no nível de alma. Isso está representado, por exemplo, na árvore da vida, lado direito da árvore, lado esquerdo da árvore. A gente precisa atingir um equilíbrio entre esses dois lados. A gente precisa saber mexer com esses dois lados. Isso cria a terceira coluna da árvore da vida, que é a coluna do equilíbrio. E aí eu começo a ser chamado de um, como diz o Zohar. Mas o Zohar também lembra para nós que é mais do que isso. Não é só trabalhar nos opostos, masculino e feminino, né? E retornar essa androgenia, ou restaurar essa androgenia. Eu preciso me santificar numa santidade superior. O que significa isso? Eu posso ter unido essas duas polaridades e ainda estar muito no mundo físico, ainda muito no mundo mundano. Eu preciso direcionar essa união de polaridades para algo chamado santo, para algo chamado santidade. Aliás, é por isso que o Zohar está discutindo isso aqui, né? Lembra que estamos falando de uma porção Kedoshim, que está falando como é que a gente faz para se tornar santo. Então, uma vez que eu tenho essa polaridade, começo a focar em coisas chamadas espirituais, que a gente já estudou no Zohar Diário, que é coisas que me elevam como ser humano, coisas que melhoram o mundo ao meu redor. Aí sim eu estou indo em direção a ser errado, ser um, me conectar com Deus, que é um, e o Zohar faz uma coisa muito interessante, uma análise numerológica muito interessante. A palavra errad, em hebraico, tem uma numerologia de 13. E aí ele diz que quando eu, então, um, dá o valor de 13. Com Deus, que é um, o valor de 13. A gente se une, né? A gente faz a união com Deus, eu tenho o valor de 26. E o que é o 26? A palavra ahavá, amor. Eu crio um laço de amor com Deus. Nesse momento é como se eu estivesse entrando numa relação de casamento com Deus, né? E é, por exemplo, o que a gente vê descrito no Cântico dos Cânticos. A união com Deus no Cântico dos Cânticos aparece como uma relação amorosa, sexual entre o rei e a rainha. E mais do que isso, se você também conhece um pouquinho de numerologia, 26 a gente sabe que é o próprio nome tetragrama. É o valor numérico do tetragrama, né? Então, nesse momento, eu realmente atinjo o nome mais sagrado de Deus, uma união de um com Deus, e aí eu chego no nível de iluminação e de elevação. Um bom dia a todos e tudo de bom.